Em discurso na CPEC, Trump prevê perder a Terceira Guerra Mundial se não for eleito. Então, o presidente Donald Trump, essa semana agora, ele disse, olha, se o Biden continuar como presidente dos Estados Unidos, nós teremos uma Terceira Guerra Mundial e perderemos essa guerra. Então, é uma fala muito preocupante, uma fala muito séria, porque ele revela algumas coisas. Primeiro, ele acredita que teremos uma guerra, porque ele diz, se ele não ganha as eleições, nós iremos perder a Terceira Guerra Mundial. Não é que a gente vai ter uma guerra mundial, nós iremos perder essa guerra que teremos com ele ou sem ele. Basicamente é isso que ele fala, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, o que eu acho disso, o que está acontecendo nos Estados Unidos, para você entender, teremos ou não uma Terceira Guerra Mundial, com o Biden a gente perde, com o Trump a gente ganha. O que acontece? Galera, eu sou o Fábio, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, em todos os lados. Esse vídeo, todos os dias, a meio-dia, nós fazemos um vídeo focado nos Estados Unidos. Tudo o que você quiser saber sobre os Estados Unidos, nós estamos aqui todo dia, meio-dia. Às 15 horas, nós temos uma live de mais ou menos uma hora e meia, e falamos do nosso querido Brasil. Lá nós batemos papo, discutimos, debatemos, fazemos várias coisas. Então assista meio-dia sobre os Estados Unidos e o mundo, né? No caso, a geopolítica, e no caso, às 15 horas, exclusivamente do Brasil. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, entender aqui o que está acontecendo aqui. Então eu quero explicar para vocês uma coisa que eu venho explicando nos nossos canais há algum tempo. Você tem que entender que o candidato, o político, existem a fala política e a fala da pessoa. Existe um diagnóstico e existe uma fala política. Você tem que ter a capacidade de percepção. Quando o cara está usando uma fala política, quando ele está fazendo política e quando ele está fazendo ou dando um diagnóstico. Então, o presidente Donald Trump aqui nessa fala, obviamente, ele está sendo uma fala política. O Biden é fraco, as pessoas temem a fraqueza do Biden, a fraqueza do Biden é algo que não dá para esconder. O Lula, quando ele teve doente, teve a cirurgia, uma das coisas que o Lula fez foi não ser fotografado ou filmado de bengala, de muleta. Por quê? Porque, queira você ou não, isso transmite uma fraqueza. E isso é ruim para uma liderança. Então, o Biden, ninguém não consegue mais esconder. O Biden muitas vezes não sabe onde está. O Biden ia ter implementado um crime contra o Biden. E a defesa do Biden foi que o Biden estava muito velho, com a memória muito fraca e não lembrava de nada quando perguntado. Esse é o presidente dos Estados Unidos. Então, a mensagem que o Biden é muito fraco, ela já existe. Ela já existe. Então, o presidente Donald Trump está se aproveitando dessa fala fraca do Biden, dessa imagem fraca do Biden, e está fazendo política em cima disso, que é válido. É válido fazer política em cima disso. O ex-presidente Donald Trump pintou um quadro sombrio no sábado sobre o que aconteceria aos Estados Unidos caso os eleitores reelegessem Joe Biden para o Salão Oval em novembro. O favorito nas primárias presidenciais do Partido Republicano em 2024, que fez previsões semelhantes antes das eleições presidenciais de 2020, disse aos participantes da Conferência de Ação Política de Conservadores, conhecida como a CPEC, dos arredores de Washington, D.C., que só ele poderia proporcionar aos Estados Unidos um resultado melhor. Trump falou enquanto os eleitores da Carolina do Sul em as urnas as primárias presidenciais do estado, que Trump deve vencer seu último grande adversário, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Em breve, nos farão perder a Terceira Guerra Mundial. Nem sequer estaremos na Terceira Guerra Mundial. Estaremos a perder a Terceira Guerra Mundial, com armas como nunca ninguém viu antes, disse Trump aos participantes da conferência, um encontro anual de conservadores. Eles são os riscos dessa eleição. Nosso país está sendo destruído e a única coisa que está entre você e sua destruição sou eu. É a verdade. Olha, sem dúvida que eu tenho que concordar com o presidente Donald Trump que o país está sendo destruído de dentro para fora. O Biden vem causando
muitas guerras no mundo, quer dizer, o pessoal tem que entender que os Estados Unidos é aquele liderança do bloco capitalista, aonde deveria estar o Brasil. Nessa liderança, nós temos que ser forte, temos que lidar forte, como Ronald Reagan e vários outros que nós já tivemos, que faz o quê? Em vez de deixar a guerra acontecer, eles cessam as guerras, eles trazem paz, eles se colocam diante de conflitos para que não haja conflitos. E o que está acontecendo com Biden, como o presidente Donald Trump também falou, porque quando o presidente Donald Trump teve as eleições passadas, ele disse, se o Biden ganhar, nós teremos guerra. E eu também falei isso, falei, teremos guerra no mesmo ano. O Biden ganhou, a Rússia invadiu a Ucrânia. O Biden ganhou, nós tivemos o problema lá com o exército americano saindo do Paquistão. O Biden ganhou, nós temos agora guerra entre Israel e Hamas, uma guerra muito feita, muito feia. Então nós temos vários problemas, porque o Biden, ele é muito fraco. Por exemplo, Fábio, o que o Biden fez que, digamos assim, prejudicou a situação de Rússia e Ucrânia? O Biden disse abertamente que se a Rússia invadisse a Ucrânia, o Biden não iria se meter. Só essa fala, ele basicamente disse ao Putin que ele poderia invadir, que Biden não faria nada. Se Biden não fizer nada, o Putin vai invadir todos os países na redondeza. Então esse que é o problema. Então ele mostrou fraqueza. Então o Trump, ele está dizendo que é o seguinte, mostrando a fraqueza, eu acredito que nós não vamos ter a terceira guerra. Acredito, cara, que se nós tivéssemos uma terceira guerra e o Biden fosse o presidente, mesmo assim os Estados Unidos e os aliados ganhariam a terceira guerra, porque, cara, o presidente Biden, ele manda muito pouco nos Estados Unidos. E em momento de guerra, ele manda menos ainda. Aí, os Estados Unidos não teria esse presidente, né? Ninguém ia contar nele para uma guerra. Então, eu acho que os Estados Unidos não precisa se escorar no Biden. Então, eu vejo que os Estados Unidos ganharia de qualquer jeito, nós ganharíamos essa guerra de qualquer jeito. Mas é válido a gente realmente mostrar essa fraqueza. E nós não queremos uma terceira guerra. Então, acredito eu que o Trump, ele pode trazer essa paz. O Biden já provou que não pode. O Biden já provou que não tem condições de trazer paz para o mundo. Não tem. Ele não tem condições. Já o presidente Donald Trump, ele tem como negociar com Putin, ele tem como negociar essa questão de Israel, ele tem como trazer uma paz para o mundo. Né? Lembrando a você que toda essa falácia de que o Trump é pró-Rússia, isso é mentira. Trump não é pró-Rússia. Não existe isso. O problema é que tem muitos problemas também dos Estados Unidos enviar tanto dinheiro para todos os outros lugares, aonde no próprio Estados Unidos falta dinheiro. Então, esse é o problema. Então, o que nós queremos é paz e não guerra. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Então, é uma fala política e não um diagnóstico real do que está acontecendo. Você pega seu oponente fraco e você usa essa fraqueza para abrir a mente da população americana. E tomara que isso aconteça e tomara que o presidente Donald Trump ganhe as eleições que estão chegando agora, final do ano, em novembro teremos eleições. Lembrando a você que a vitória do Trump aqui também será vitória para o Bolsonaro no Brasil. Então é importantíssimo que a direita agora com o Milei, a direita com o Bukele, siga com o presidente Donald Trump e conseguiremos voltar ao Brasil e tenhamos uma grande vitória em 2026 também, não somente 24 com as eleições locais, mas em 26 a direita entrar no poder mais uma vez, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês agora às 15 horas falando do nosso querido Brasil. Tchau, tchau.